Sabe quando você confia em alguém de olhos fechados? Quando acredita que amizade, fé e família caminham juntas, sem segredos, sem máscaras? Foi exatamente assim com a Júlia. Ela estava sempre lá, sentada ao nosso lado no banco da igreja, segurando minha mão nas orações, sorrindo como se fosse parte da nossa vida. Mas, por trás daquele olhar doce e daquela voz mansa, havia uma verdade que eu jamais poderia imaginar. Uma traição silenciosa, cruel e devastadora, acontecendo bem debaixo dos meus olhos. E o pior, o inimigo não estava fora, estava dentro da minha própria casa. Essa é a história de como descobri que a minha melhor amiga, aquela que eu chamava de irmã, dormia com o meu marido. E o que fiz depois? Mudou tudo. O sol da manhã entrava pelas frestas da cortina, espalhando um tom dourado pela sala. Ana ainda sentia o cheiro do café fresco vindo da cozinha e o som distante dos sinos da igreja que ficava na esquina. Era domingo, dia de missa, e como sempre, Júlia havia mandado mensagem cedo. Vamos juntas hoje. Para Ana, isso era rotina. Júlia fazia parte da família, ou pelo menos, era o que ela acreditava. Elas se conheceram 3 anos antes, no grupo de oração da paróquia. Júlia era carismática, falava com doçura, tinha um sorriso fácil que conquistava qualquer um. Não demorou para que se tornasse presença constante na casa de Ana. As duas trocavam confidências, receitas e até orações. Ana acreditava que havia encontrado uma amiga verdadeira, alguém que entendia suas lutas, seus medos, suas esperanças. Marcos, o marido de Ana, também parecia gostar da amizade das duas. Sempre dizia que era bom ver Ana se divertindo, sorrindo mais. Júlia, por sua vez, demonstrava carinho e respeito por ele, ao menos na frente de todos. Nunca havia um gesto suspeito, uma palavra fora do lugar. Se alguém dissesse que havia algo estranho, Ana riria. Afinal, eram como irmãos. Pelo menos, era isso que ela pensava. Naquele domingo, porém, algo dentro dela estava diferente. Talvez fosse intuição, talvez um sinal. Durante a missa, Ana percebeu um detalhe pequeno, mas perturbador: os olhares. Entre as orações, quando todos baixavam a cabeça, Júlia e Marcos trocavam olhares rápidos, quase imperceptíveis. Ana piscou algumas vezes, tentando afastar o pensamento. Estou ficando paranoica, disse a si mesma. Mas aquela sensação grudou nela como uma sombra. À tarde, já em casa, Ana decidiu não comentar nada. Serviu o almoço como sempre, riu das piadas de Marcos, ouviu Júlia falar sobre os planos para a próxima reunião do grupo. Mas, por dentro, algo fervia. Seu coração parecia dividido entre a confiança que sempre teve e uma dúvida incômoda que insistia em crescer. Foi então que reparou no celular de Marcos, largado sobre o sofá. A tela acendeu com uma notificação, uma mensagem de Júlia. Ana não queria ser invasiva, mas seu corpo agiu antes da mente. Pegou o aparelho com as mãos trêmulas e abriu a conversa. Nada demais, pelo menos à primeira vista. Mensagens sobre a igreja, sobre eventos, sobre amigos. Mas, ao rolar um pouco mais, encontrou um simples saudades de ontem, acompanhado de um emoji de coração. Ana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Seu estômago revirou, o peito apertou. A primeira reação foi negar. Deve ter outro sentido. É sobre algo da igreja, sobre um momento que não sei. Mas no fundo, uma voz gritava: não era isso. Ela fechou o celular devagar, respirando fundo, tentando se recompor. Precisava ter certeza antes de qualquer confronto. Naquela noite, deitada ao lado de Marcos, Ana não conseguiu dormir. Cada respiração dele parecia mais alta do que o normal. Cada movimento no colchão fazia seu corpo estremecer. Ela queria acreditar que era apenas imaginação, que sua amizade com Júlia era intocável. Mas, no fundo, uma certeza silenciosa começava a nascer. Algo estava acontecendo, e ela precisava descobrir o que era. Os dias seguintes foram uma tortura. Júlia continuava presente, com seus abraços apertados e conselhos doces, enquanto Marcos se mostrava cada vez mais distante. Ana começou a observar tudo com novos olhos, o jeito como ele sorria para Júlia, como os dois riam de piadas que ela não entendia, como os celulares sumiam da mesa sempre que estavam juntos.
Cada detalhe era uma peça de um quebra-cabeça sombrio. Quando finalmente decidiu agir, Ana traçou um plano silencioso. Não falaria nada, não acusaria ninguém. Só observaria. E foi assim que, uma semana depois, decidiu seguir Marcos numa noite em que ele disse que iria trabalhar até tarde. Seu coração batia tão forte que mal conseguia respirar. O carro dele estacionou a poucas quadras da igreja. E foi então que Ana viu Júlia entrar. Ela ficou ali, parada, sentindo o corpo tremer, os olhos arderem. Não precisava de mais provas, mas algo dentro dela exigia ouvir, ver, confirmar com os próprios olhos. E foi exatamente isso que ela decidiu fazer. O vento da noite carregava um frio estranho, que parecia atravessar a pele e tocar a alma. Ana, escondida atrás de um carro estacionado, observava a porta lateral da pequena casa paroquial onde Júlia havia acabado de entrar. Seu coração pulsava descompassado, cada batida ecoando no silêncio da rua. Não havia mais volta. Aquela seria a noite em que a verdade viria à tona, custasse o que custasse. Marcos apareceu pouco depois, olhando para os lados antes de seguir na mesma direção. O portão rangeu suavemente quando ele empurrou, e o som ecoou nos ouvidos de Ana como um trovão. Sentiu as pernas fraquejarem, mas ficou firme. O corpo inteiro tremia, não pelo frio, mas pela mistura de medo, raiva e incredulidade. Não, não pode ser isso, repetia mentalmente, como se as palavras pudessem alterar a realidade. Por um instante, Ana considerou voltar para o carro, fingir que nada estava acontecendo. Mas alguma força maior a empurrava para frente. Movida por uma coragem que nem sabia ter, ela se aproximou devagar e encostou o ouvido na janela entreaberta. Do lado de dentro, o som abafado de vozes chegava até ela. Reconheceu a risada de Júlia primeiro. Aquela mesma risada que tantas vezes ecoou em sua cozinha, durante tardes de café e confidências. Logo depois, ouviu a voz de Marcos, baixa, quase sussurrada, mas cheia de uma intimidade que lhe cortou a alma. Isso é uma loucura, Júlia, disse ele, entre risos contidos. Mas não consigo mais ficar longe de você. O mundo de Ana desabou naquele instante. Sentiu o estômago embrulhar e precisou se apoiar na parede para não cair. Era real. Não eram apenas mensagens inocentes, não eram apenas olhares. Eles estavam juntos. Eles atraíam. As palavras seguintes foram como facas invisíveis. Júlia dizia que estava cansada de se esconder, que queria mais, que estava farta de fingir ser apenas amiga da esposa dele. Marcos, hesitante, dizia que ainda amava Ana, mas que havia algo com Júlia que ele não conseguia explicar. Ana mordeu o lábio até sentir o gosto do próprio sangue, lutando para não fazer um som, para não ser descoberta ali. De repente, um barulho mais abafado preencheu o ambiente. O silêncio entre eles foi interrompido por suspiros contidos, por um clima que Ana não queria acreditar que estava acontecendo diante dela. As pernas ficaram bambas, e o coração, descompassado, parecia gritar dentro do peito. Era a confirmação que ela jamais quis ter. Ana recuou devagar, as lágrimas escorrendo sem que percebesse. Cada passo para trás parecia arrancar um pedaço dela. Quando chegou ao carro, não sabia se queria gritar, confrontar, implorar ou desaparecer. Dirigiu até em casa quase no automático, sem sentir as mãos no volante, com a mente tomada por imagens que jamais poderia apagar. Naquela noite, deitada sozinha na cama, Ana percebeu que algo dentro dela havia morrido. Mas, ao mesmo tempo, algo novo começava a nascer. Entre soluços silenciosos, sentiu crescer uma força estranha, um instinto de sobrevivência, uma chama que dizia: você não vai ser destruída por isso. Nos dias seguintes, Ana decidiu que não deixaria que eles percebessem nada. Precisava de tempo, de calma, de estratégia. Recebeu Júlia em casa com um sorriso forçado, respondeu às mensagens de Marcos com a mesma doçura de sempre. Por dentro, porém, cada gesto era uma ferida aberta. E quanto mais sorria, mais planejava. O jogo estava apenas começando, e Ana sabia que, para vencer, teria que se tornar mais forte do que jamais fora. A mulher que havia entrado naquela igreja confiando cegamente não existia mais. O céu daquela manhã estava limpo, mas Ana sentia como se uma tempestade vivesse dentro dela.
Os dias que se seguiram à descoberta foram um misto de silêncio e observação. Ela havia decidido não confrontar Marcos nem Júlia, ainda não. Queria entender até onde iam, até onde tinham coragem de levar aquela farsa. E, mais do que isso, precisava transformar a dor em estratégia. No grupo de oração, tudo parecia normal. Júlia se aproximava com o mesmo abraço apertado de sempre, o sorriso doce, as palavras mansas. Para qualquer um ao redor, era impossível desconfiar de algo. Ana, no entanto, via além da superfície. Cada toque, cada olhar, cada respiração carregava uma camada escondida de mentiras. E essa consciência fazia o coração dela acelerar e o estômago se contorcer a cada encontro. Marcos, por outro lado, parecia dividido. Ana começou a notar as pequenas contradições, os atrasos repentinos, o celular sempre virado para baixo, as respostas curtas quando ela perguntava onde esteve. Mas, ao mesmo tempo, ele tentava compensar. Fazia pequenos gestos de carinho, sugeria jantares improvisados, como se tentasse acalmar a própria culpa. Ana observava tudo, cada detalhe, com um olhar novo. Numa noite de quarta-feira, enquanto Marcos tomava banho, Ana pegou o celular dele novamente. Desta vez, não encontrou mensagens de Júlia. Todas haviam sido apagadas. Isso só confirmou suas suspeitas. Marcos estava tomando cuidado, tentando esconder melhor. Mas Ana sabia que, quanto mais escondiam, mais profundos eram os segredos. Foi então que ela teve uma ideia. Criaria uma armadilha. Um teste que revelaria até onde chegava a coragem de Júlia e a fraqueza de Marcos. Ligou para a amiga 2 dias depois, com a voz calma, quase doce. Júlia, vai ter um retiro no próximo final de semana. Lembra? Eu e Marcos não vamos poder ir. Acha que pode passar aqui na sexta à noite pra gente conversar? Do outro lado da linha, Júlia aceitou sem hesitar. No fundo, Ana sabia que aquela noite seria crucial. Preparou tudo como se nada estivesse acontecendo. Jantou com Marcos normalmente, riu de piadas antigas, conversou sobre assuntos banais. E, por dentro, respirava fundo, controlando o turbilhão de emoções que ameaçava transbordar. Quando Júlia chegou, Ana a recebeu com o mesmo carinho de sempre, mas havia uma diferença sutil em seu olhar. Observou como os olhos da amiga buscavam discretamente por Marcos, como o corpo dela reagia à presença dele na sala. Cada gesto era revelador. E Ana, com o coração latejando, fingia não perceber nada. A conversa entre as três foi recheada de risos, lembranças e comentários sobre a igreja. Júlia parecia tranquila, confortável, quase confiante demais. Ana, no entanto, sentia o peso de cada palavra não dita. A tensão era invisível para qualquer estranho, mas para ela, era quase palpável. Quando Júlia foi embora naquela noite, Ana percebeu o quanto sua amiga estava segura de si. Ela acreditava que ninguém sabia. E isso dava a Ana uma estranha sensação de poder. Pela primeira vez desde a descoberta, sentiu que tinha o controle da situação. Mas o que Ana ainda não sabia era que a verdade ia muito além do que imaginava. As mensagens, os encontros, os olhares escondiam segredos ainda mais sombrios. E a revelação estava prestes a vir à tona. O fim de semana chegou trazendo um calor abafado, mas dentro da casa de Ana, o clima era gelado. Ela passará os últimos dias em silêncio, planejando cada passo com cuidado. Sabia que, se quisesse vencer essa guerra, precisava ser paciente. Não era mais uma mulher ferida, estava se tornando uma estrategista, alguém capaz de transformar dor em força. Naquela sexta-feira, Marcos saiu dizendo que tinha uma reunião importante no trabalho. Ana, com um sorriso leve, apenas assentiu. No entanto, assim que ouviu o som do carro sumindo na rua, pegou a bolsa, as chaves e o celular. Estava pronta para descobrir o que ele tentava esconder tão bem. O destino? Um motel afastado, que ficava a 15 minutos dali, o mesmo que ela havia visto anotado discretamente no extrato do cartão de crédito dele. Estacionou do outro lado da rua, com o coração batendo descompassado. O carro de Marcos já estava lá, parado em uma vaga mais discreta, perto da cerca-viva. Ana esperou no silêncio, as mãos geladas no volante, os olhos fixos na entrada. Não demorou muito até ver Júlia chegando. Ela desceu de um carro prata,
os cabelos soltos, um vestido leve que balançava com o vento. Parecia feliz. E aquilo cortou Ana por dentro como uma lâmina afiada. Observou-os se encontrarem na recepção, trocando olhares cúmplices. Um abraço rápido, contido, mas que carregava toda a intensidade de um segredo proibido. Ana prendeu a respiração, sentindo o corpo inteiro tremer. Cada segundo era uma eternidade, e o mundo parecia girar mais devagar. Por um instante, pensou em sair do carro, invadir o local, expor os dois na frente de todos. Mas conteve o impulso. Não queria uma explosão. Queria que eles caíssem sozinhos. De volta para casa, passou horas acordada, deitada na cama com os olhos fixos no teto. As imagens não saíam da cabeça. O vestido, o abraço, o sorriso. Mas junto da dor, crescia uma determinação fria. Ela não deixaria que tirassem sua paz. Não permitiria que Júlia a humilhasse dentro da própria casa. E, principalmente, não aceitaria que Marcos continuasse controlando a narrativa. No domingo, durante a missa, Ana percebeu o quanto havia mudado em poucos dias. Olhava para Júlia e via não apenas a amiga traidora, mas uma mulher que a subestimava. Via Marcos, com seu semblante tranquilo, acreditando que ninguém jamais descobriria. E aquilo despertou nela algo que nem sabia que tinha, um desejo profundo de vingança. Mas uma vingança silenciosa, calculada, que não deixaria vestígios. Foi então que decidiu se aproximar ainda mais de Júlia. Passou a convidá-la para cafés, trocava mensagens com mais frequência, pedia conselhos para assuntos triviais. Queria que a amiga se sentisse confortável, segura, intocável. Ao mesmo tempo, começou a registrar tudo: horários, mensagens, conversas, até fotos discretas do carro de Marcos estacionado perto do motel. Cada detalhe se tornava uma peça em seu tabuleiro. Com o tempo, percebeu que Júlia não só mantinha o caso, como acreditava piamente que estava ganhando espaço. Seus conselhos sobre casamento começaram a mudar de tom, mais sutis, quase venenosos. Ela falava de liberdade, de seguir o coração, como se estivesse preparando o terreno para algo maior. Ana, com paciência, ouvia tudo, fingindo ingenuidade, enquanto o plano amadurecia em sua mente. Mas o que Ana não esperava era que a próxima jogada viria de Júlia. Uma jogada arriscada, ousada, e que mudaria tudo. Na terça-feira seguinte, quando Ana abriu a porta de casa, encontrou Júlia parada ali, com um sorriso que misturava doçura e algo que parecia provocação. Trazia uma sacola com pão fresco e doces da padaria, como fazia às vezes, mas seus olhos denunciavam um segredo que só elas duas conheciam, mesmo que nenhuma tivesse falado sobre ele. Trouxe café da manhã, disse Júlia, entrando com a intimidade de quem conhecia cada canto daquela casa. Marcos está? Ana sentiu o sangue ferver, mas manteve o tom sereno. Ainda não, foi para o trabalho cedo. Enquanto tomavam café na cozinha, Júlia começou a falar sobre casamento. Dizia que muitos casais se perdem com o tempo, que o amor precisa ser alimentado e que às vezes, a vida nos coloca diante de pessoas que despertam algo que pensávamos estar adormecido. Cada palavra era carregada de segundas intenções, e Ana ouvia tudo em silêncio, controlando cada músculo do rosto para não entregar o que sentia. Foi então que Júlia fez algo inesperado. Tocou levemente a mão de Ana e disse, quase num sussurro: "Você sabe que pode confiar em mim, não sabe?" O atrevimento daquela frase quase fez Ana perder o controle. Mas respirou fundo, sorriu de canto e respondeu com uma calma que a surpreendeu. "Claro que posso, Júlia. Confio em você mais do que em muita gente." Naquela noite, enquanto Marcos tomava banho, Ana voltou a mexer no celular dele. Encontrou uma mensagem apagada, mas que estava salva no backup automático da nuvem. Algo que Marcos claramente não sabia. Júlia havia escrito: "Não aguento mais te ver com ela, precisamos conversar." A confirmação final. Agora não havia mais espaço para dúvidas. Eles não só se desejavam. Júlia queria que Marcos a escolhesse. Ana sentiu uma estranha mistura de raiva e alívio. Raiva por tudo o que estavam fazendo pelas suas costas. Alívio porque, finalmente, tinha a prova que precisava. Agora, poderia decidir o próximo passo com clareza. Nos dias seguintes, começou a mudar sutilmente o comportamento com Marcos. Não brigava, não confrontava,
mas diminuía os gestos de carinho. Passou a sair mais com amigas, a se arrumar mais para si mesma, a sorrir para a vida como quem carrega um segredo poderoso. Percebeu que Marcos ficava desconfortável, inseguro, como se algo escapasse do seu controle. Ao mesmo tempo, Ana se aproximava cada vez mais de Júlia, quase como se buscasse um reconforto falso na mulher que atraía. Convidava-a para almoços, trocava mensagens carinhosas e falava sobre seus planos futuros. Queria que a amiga acreditasse que tinha tudo sob controle, que continuasse cometendo erros, se expondo, se sentindo intocável. Mas o destino, às vezes, gosta de acelerar os jogos silenciosos. Em uma tarde chuvosa de sexta-feira, Ana recebeu uma ligação anônima. Uma voz feminina, firme, disse apenas uma frase antes de desligar. Seu marido não é quem você pensa que ele é, e Júlia também não. O coração de Ana disparou. Se o que ela já sabia era suficiente para destruí-la, o que mais poderia estar escondido? A partir desse momento, ela entendeu que ainda não tinha visto nada. A traição era só a ponta do iceberg. Ana ficou parada, com o telefone ainda na mão, sentindo o corpo inteiro estremecer. A voz na linha tinha sido curta, direta, quase fria. E, por algum motivo, soava sincera demais para ser ignorada. As palavras ecoavam em sua mente. Seu marido não é quem você pensa que ele é, e Júlia também não. Se aquilo fosse verdade, tudo o que descobrira até agora poderia ser apenas o começo de uma história ainda mais sombria. No dia seguinte, decidiu agir. Criou coragem e, discretamente, começou a investigar os passos de Marcos com mais profundidade. Vasculhou contas bancárias, extratos, arquivos antigos no computador. O que encontrou a deixou sem ar. Transferências para uma conta desconhecida, valores altos, feitos nos mesmos dias em que ele dizia estar trabalhando até tarde. E adivinhe para quem pertencia a conta? Júlia. Era como se uma cortina caísse diante dos olhos de Ana. Não era apenas traição. Eles estavam juntos em algo maior, planejando uma vida paralela, talvez até usando parte do dinheiro que ela e Marcos construíram juntos. Ana sentiu uma mistura de raiva e clareza percorrer seu corpo. A ferida aberta começou a se transformar em combustível para um plano perfeito. Naquela noite, Ana olhou para o próprio reflexo no espelho. Pela primeira vez em muito tempo, viu uma mulher que não estava quebrada, estava desperta. Não queria gritar, não queria se vingar com escândalos. Queria algo maior, liberdade, justiça e paz. Decidiu que não iria implorar, não iria competir. Eles a subestimaram. Agora, seria a vez dela de surpreendê-los. No domingo, antes da missa, convidou Júlia para um café na padaria em frente à igreja. A amiga chegou confiante, com um vestido claro e aquele mesmo sorriso sereno que antes enganava todo mundo. Ana manteve o olhar firme, mas o tom doce. Sabe, Júlia, é engraçado como as coisas sempre vêm à tona. Ela pausou, mexendo devagar a colher no café. Às vezes, nem precisamos procurar muito. Júlia congelou por um segundo, mas logo recuperou a expressão calma, tentando disfarçar. Ana sorriu levemente e continuou. Confio no tempo. Ele sempre revela quem realmente está do nosso lado. Não disse mais nada. Não precisou. A tensão naquele silêncio falava mais do que qualquer confronto direto. Júlia saiu dali desconcertada, e Ana percebeu que o poder havia mudado de mãos. Naquela mesma semana, Ana marcou uma reunião com o advogado. Levou todas as provas, conversas, fotos, movimentações bancárias. Descobriu que, legalmente, poderia sair daquele casamento protegendo seus bens e, mais importante, sua dignidade. Não queria vingança pela dor, queria justiça pela traição, pela manipulação e pelo abuso de confiança. Alguns dias depois, quando Marcos chegou em casa e encontrou os papéis do divórcio sobre a mesa, tentou reagir, mas Ana já não era a mesma. Olhou nos olhos dele e disse, com uma calma que queimava: "Você me perdeu muito antes de eu te deixar." Marcos tentou se explicar, mas cada palavra dele parecia pequena diante da força silenciosa de Ana. Ela não gritou, não chorou, não implorou. Apenas se levantou, pegou suas coisas e saiu pela porta com a cabeça erguida, deixando para trás não só um casamento destruído, mas uma versão antiga de si mesma. Quanto a Júlia, a vida tratou de cobrar sua conta.
O relacionamento com Marcos não resistiu à pressão, e logo tudo desmoronou para os dois. Enquanto isso, Ana se reconstruía. Começou um novo trabalho, viajou, conheceu pessoas novas. Redescobriu quem era longe das mentiras, e principalmente, longe das sombras que a envolviam. No final, ela entendeu que não precisava se vingar para vencer. Seu maior triunfo foi se libertar, e viver uma vida tão plena que nenhum deles poderia alcançar. A mulher que um dia foi traída, agora era inabalável.